Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Escola Bíblica e certamente nesta oportunidade, onde nós estaremos estudando a lição de número 9 da revista apresentada pela CPAD, nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a sua vida e a sua família, vocês serão altamente edificados pelo poder da palavra do nosso Deus. E nós, nesse primeiro trimestre, na lição de número 9, nós estaremos estudando as histórias e as poesias falam ao coração. Esse é o assunto da lição de número 9. E, nesta oportunidade, nós convidamos que você permaneça aí conosco, convide mais alguém aí para assistir conosco, e certamente Deus vai te abençoar grande e poderosamente aqui, através dos comentários do evangelista Wallach, esse abnegado servo de Deus que tem se dedicado a explicitar, a explicar os textos que nós temos estudado aqui e os assuntos de uma maneira bem extraordinária na vontade e na direção do Senhor. Portanto, permaneça aí conosco. Convido você a tomar posse aí da sua Bíblia, da sua revista, e vamos ler a palavra do Senhor nesta oportunidade. O texto áureo da lição de número 9 nos diz o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Está no Salmo 119, verso de número 107. A verdade prática nos diz o seguinte: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Graças a Deus. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de números 20 a 25, e no livro dos Salmos também, Salmos de número 119, versos 105 a 108. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Graças a Deus. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor nesta oportunidade e hoje nós estaremos estudando os livros históricos e também os livros poéticos. Nós sabemos que, didaticamente, os livros, ou os 66 livros da Bíblia, são divididos ou são subdivididos em seções para facilitar um grau de compreensão sobre os assuntos em que eles mesmos tratam. E nós temos aqui duas categorias ou duas seções muito importantes que nós apresentaremos antes de nós propriamente entrarmos no assunto aqui. Nós estaremos
trilhando ou discutindo em cima desse assunto principal, que é sucedido por 3 tópicos aí muito importantes que vão nortear a nossa fala aqui durante esse primeiro bloco. Nós preparamos aí, na verdade, o evangelista Wallach, a lição de número 9, nós temos aí o tema central, o assunto, as histórias e poesias falam ao coração. Nós temos a introdução aí, é isso que nós acabamos de falar, que os livros poéticos e os livros históricos, eles falam muito de maneira implícita e de maneira explícita, trazem lições extraordinárias. O tópico 1, então, os livros históricos. O tópico 2, as histórias dos juízes. E o tópico 3, as histórias dos reis. Ainda no tópico de número 2, nós veremos os livros históricos, que estão aí nessa segunda sessão, essa estante aí que está ilustrando os 66 livros da Bíblia, ou seja, todos os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo. É possível ver aí em destaque os livros históricos, que vão de Josué, que é o final do período patriarcal, até Esté, o último livro dessa categoria dos 12 livros históricos, que constituem ou traçam a história tanto dos juízes quanto dos reis de Israel e de Judá. Ok? Para facilitar essa linha de entendimento, é bom que você tenha a sua revista em mãos aí. Nós vemos, evangelista Wallach, que o Senhor ele fala de muitas maneiras e ele usa as pessoas dentro da sua capacidade escriturística, sua capacidade de escrever. Nós sabemos que a Bíblia ela é composta de livros e livros diferentes, e cada livro traz a marca, digamos que a marca literária, que a gente chama de gênero literário do seu autor, né? Daquela pessoa que escrituristicamente tinha um perfil específico. E os livros históricos e os livros poéticos são livros que apresentam mensagens extraordinárias, que não são propriamente doutrinários, mas que têm também lições e mensagens fabulosas da parte de Deus e que muitas pessoas depreciam, né? Desprezam. Qual o grau de relevância, digamos assim, que a capacidade ou, digamos que o nível de entendimento que o leitor ou estudante das Sagradas Escrituras tem que ter quanto a esse, digamos, a estilo literário ou tipo de gênero literário, para fim de facilitar o seu grau de compreensão correta das Escrituras. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem, os amigos do Evangelho também que estão nos acompanhando. Sentimos falta hoje do pastor Marcos, né? Verdade. Gostaria de cumprimentar também todos os nossos coordenadores das escolas bíblicas, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, companheiros de ministério. Pastor Elias, o senhor fez uma pergunta cirúrgica, na verdade. Nós lemos no nosso textuário, Salmo 119, verso 7, diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E a importância dos textos, dos sentidos literários, eles remontam a esse sentido aqui que você leu conosco. Somente através das diversas formas de estilos literários, o autor bíblico, sendo claro Deus, mas um instrumento, aquele que escreveu, poderia nos alcançar, transferir toda a forma de sentimento que ele queria transferir para as Sagradas Escrituras. Por isso que a introdução da nossa lição hoje começou falando de um texto lírico. Quando nós lemos a palavra vivifica-me, ó Senhor, o autor bíblico ele está colocando ali toda a sua emoção. Ele está dizendo para nós, os leitores, que aquela palavra de Deus ela é viva e eficaz, como nós lemos em lições anteriores, mas, acima de tudo, ele está querendo demonstrar, através das Escrituras Sagradas, o que ele estava sentindo naquele momento. Quando ele diz, segundo a tua palavra, logo antes disso ele diz, ó Senhor. Se nós lêssemos um texto frio ou uma redação, um texto dissertativo, ou um texto apenas descritivo, nós leríamos assim, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Mas ele diz, ó Senhor,
isso aqui demonstra um estilo literário no sentido de demonstrar, colocar na ponta da caneta e na folha de papel toda a profundidade do sentimento de que o autor bíblico passava naquele momento. É isso que nós cremos e acreditamos, a relevância, né, desses estilos literários, como o senhor bem explicou, e que ele vai atravessar esse estilo através dos próprios livros históricos, como nós verificaremos logo em seguida. Muito bem. Nós vemos que nesse primeiro subtópico nós iremos abordar as histórias, digamos, aliás, os livros históricos. E os livros históricos, eles apresentam, ou digamos, representam uma categoria de livros muito importante, porque eles descrevem, assim, narram histórias de uma grande relevância para o nosso crescimento espiritual, para a nossa consolidação de fé. E nós vemos que é importante que cada um de nós entendamos que existe uma linha do tempo e existem uns períodos que a gente chamaria de períodos macro, evangelista Wallace. Nós temos o período lá do início, lá na criação, envolve Eva, Adão, enfim. Logo após a gente percebe o período patriarcal, né? Moisés, aliás, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Nós vemos depois o período mosaico, ali a época de Moisés, Arão e sucessivamente, e também até Josué. No final desse período mosaico agora, o Senhor, através de Josué, com a morte de Josué, aliás, se inicia um período chamado de período teocrático, né? Ou período pré-monárquico, ou período em que o próprio Senhor governava, período chamado também de dos juízes. E esse período ele é tratado pelos livros históricos da Bíblia. Nós sabemos que mais de 40% do Antigo Testamento é composto de narrativas, é composto de histórias que apresentam lições, como nós já falamos no início, lições, seja num viés explícito ou de uma forma implícita, mas apresentam lições importantíssimas para a nossa vida. E, evangelista Wallace, o que o senhor tem a apresentar para os nossos telespectadores, nossos irmãos que estão nos vendo, inclusive professores de escola dominical, que assistem o programa para, digamos que, fortalecer a sua capacidade de instrução lá na sala de aula? Nós vemos que os juízes, eles eram, digamos que, representantes do próprio Deus aqui, em forma de governo aqui na Terra, não era? Sim, o senhor está falando agora, pastor Elias, da época dos juízes. Os irmãos, eles entendem de forma bem popular como o período dos juízes. E esse período dos juízes, como o senhor bem falou agora há pouco, ele se inicia após a morte de Josué. O certo é que esses livros que compõem essa historicidade toda, eles são escritos de um período de aproximadamente 1000 anos, ou seja, é bastante história. Nós vemos histórias do período do comando de Josué até o livro de Esté. Então, esse período aí nós temos de aproximadamente 1000 anos. Então, são muitos fatos históricos, mas não quer dizer que são apenas histórias, né? Ele vai ter um contexto, um fundo teocrático, ele vai ter um fundo doutrinário, ele vai nos ensinar alguma coisa a respeito da história do povo de Deus. Nós vemos aqui que a palavra juízes, ela vem do hebraico shofetim e do grego kritai, que significa realmente juízes. E esses juízes, esses grandes líderes, claro, todos a comando do Deus vivo, de um governo teocrático, eles vão estabelecer a vontade de Deus. Eles vão repreender, eles vão coordenar, eles vão exortar e eles vão também julgar. Por isso que o nome refere-se à terminologia de juízes. Ao longo desse período, nós temos aqui, biblicamente, 14 juízes, se iniciando com Otoniel, concluindo-se com o profeta Samuel. Então, são muitos anos aí de pessoas, de homens, de servos de Deus, inclusive mulheres, liderando o povo e julgando os seus atos. E, como nós falamos agora há pouco, o fato deles serem historicistas
não tiram de si a inspiração divina. É um dos tópicos principais que nós temos para comentar hoje com os nossos alunos e os nossos irmãos que nos assistem. Apesar de serem livros históricos, eles foram, como nós já vimos aqui em lições anteriores, devidamente inspirados por Deus e carregam a sua relevância. Muito bem, graças a Deus. Há uma característica, evangelista Wallace, que ao longo do tempo, todos nós que estudamos um pouquinho teologia, a gente percebe que há um ciclo chamado ciclo vicioso pelo pecado que acontece no período do juízo, onde o próprio Deus está governando através de juízes, e a situação que se dá é que, quando o povo é abençoado, a gente percebe, claro, a fidelidade, a compaixão de Deus para com o povo. E quando o povo é abençoado, quando o povo está em ascensão, quando o povo está próspero, eles esquecem de Deus, eles se afastam, né, da liturgia, dos princípios previamente estabelecidos pelos pais dele, e acabam que se corrompendo, casando-se com mulheres de outras nações ou de pessoas que não convêm, enfim, adorando a outros deuses. E aí, diante desse cenário caótico, o Senhor levantava ou permitia que uma nação estranha subjugasse o seu povo, e diante disso, o povo depois se aquebrantava, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz novamente, e o povo agora crescia, o povo ascendia em todos os aspectos, o povo agora se esquecia de Deus novamente, Deus levantava outra nação, e esse negócio se repetia continuamente, como está em Juízes, capítulo de número 2, versículo 18, que nos diz: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e o oprimiam. Então, apesar de Deus estar no comando e apesar de cada um fazer conforme os seus olhos parecia reto, como está em Juízes capítulo 21, cada um fazia conforme era reto aos seus olhos. Todavia, Deus estava no comando, Deus manifestava a sua compaixão, sua misericórdia, estava no controle. E depois disso, o povo clamou por um rei, né? O povo queria se assemelhar a outras nações, que era governada, digamos que monarquicamente, e suscitaram ou fizeram uma aclamação por um rei, não é isso? E agora a gente entra mais propriamente num outro período chamado monárquico, ou período da história dos reis, que a gente vê agora no terceiro subtópico. Perfeito, pastor Elias. Nós agora começamos a história dos reis, e essa história dos reis de Israel, eu falo logo de Israel e Judá, porque elas se dividem futuramente, ela se dá com os mesmos problemas, tais quais no período dos juízes. O certo é que a população pedia para Deus um rei, Deus assim concedeu, mas caíram no mesmo erro. Foram oprimidos, eram alcançados pela misericórdia e pela graça divina já naquela época, mas voltavam a se desviar dos caminhos do Senhor. Essa terminologia que nós vemos nos livros que contam a história dos reis de Israel. Nós temos o livro do primeiro e segundo Samuel, primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas. Todos esses livros eles remontam uma historicidade de aproximadamente do ano 1050 a.C. até aproximadamente 530 a.C., e que eles vão relatar fatos assemelhados à época dos juízes, a queda, o pecado, mas também demonstra sempre a misericórdia divina. O primeiro rei que foi constituído por Deus naquela terra é o rei Saul, como nós conhecemos, passando por um período de governo de 40 anos. Após ele é sucedido pelo rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, aquele monarca segundo o coração de Deus também. E logo depois aquela monarquia é comandada por Salomão, que caiu também, que acabou se desviando dos caminhos do Senhor, portanto, de uma monarquia de 120 anos unida. E logo após essa monarquia unida, ela se divide. Ela se divide em uma monarquia do Reino do Norte e do Sul, né, onde nós conhecemos o Reino do Norte como Israel e o Reino do Sul
como Judá, compondo, claro, as tribos de Judá e Benjamim, mas que os reis também se desviaram. Mas o certo é que, pelo menos no Reino do Sul, de onde adveria o nosso Messias, por causa de uma promessa do Senhor Deus a Davi, nós temos dois reis que se destacam. Nós temos o rei Ezequias, que recebeu muitos livramentos, inclusive das invasões assírias, onde Deus manda seu anjo para proteger a cidade, matando mais de 180 mil soldados assírios numa só noite. E nós temos também o rei Josias, né, que em segundo livro dos reis, no capítulo 23, verso 25, vai dizer: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. É um testemunho de um rei justo, né, do período monárquico do povo de Deus. O rei Josias, só para efeito de testemunho aqui, em primeiro livro dos reis, no capítulo 13, o seu nome já era profetizado, né? Mais de 200 anos antes de seu nascimento. Ele já era profetizado por um profeta a mando de Deus para anunciar que no futuro esse homem, Josias, né, salvaria o povo de Deus da própria idolatria, do que estava acontecendo na época desse período dos reis aqui de Israel. Muito bem. Nós já estamos chegando ao término do primeiro bloco, mas vale ressaltar, evangelista Wallace, que nós tínhamos e estudamos isso em lições anteriores, aí, em trimestres passados, que haviam duas frases que marcaram o período dos reis, em especial o período do reino dividido, e fez fulano o que era reto aos olhos do Senhor, ou fez mal fulano, ou fulano fez mal o que era mal, aliás, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, essas duas frases representavam a aprovação ou reprovação da parte de Deus em relação ao comportamento de determinados reis. E nós vemos que nenhum dos reis do norte fez o que era reto aos olhos do Senhor, infelizmente, e seria bom a gente evidenciar isso nesta oportunidade. Nós vamos já para o segundo bloco. Antes disso, nós queremos evidenciar que no segundo bloco nós veremos Deus fala através de livros poéticos, tem mensagens poéticas, tem mensagens em prosa na Bíblia. Qual a diferença entre essas duas categorias literárias? Permaneça aí conosco, certamente Deus te abençoará. Olá, queridos irmãos, estamos agora no segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica e já queremos agradecer seu acompanhamento aí, sua audiência. Deus possa te envolver nesse negócio e possa te recompensar de uma maneira surpreendente. Nós estamos estudando os livros históricos e os livros poéticos. Nesse segundo bloco, nós estaremos estudando em cima desses tópicos que serão apresentados aí na sua tela agora. Nós temos os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, de sabedoria porque está voltado para os livros sapienciais, né? Portanto, o primeiro tópico aí, livros sapienciais e livros poéticos, e nós estamos falando de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O subtópico 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó, mais propriamente, ou seja, o subtópico 2 e o 3 é uma especificidade daquilo que nós já apresentaremos no subtópico 1. Portanto, no subtópico 2 aí, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está se falando de Eclesiastes, de Provérbios e de Jó. E nós vemos aí uma ilustração na seção dos livros poéticos. Ocupa a terceira seção, ou o terceiro lugar nessas seções, que nós já falamos que são subdivisões didáticas para facilitar nossa compreensão quando se estuda sobre os livros sagrados. Então, compreende Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes
e Cantares de Salomão, que também é chamado de Cântico dos Cânticos, ok? Nós vimos que Deus usou os escritores, homens dotados de limitações, porém eles estavam inspirados e estavam na direção, no direcionamento do Senhor. Já vimos isso em lições anteriores. E Deus não desprezou, digamos assim, a capacidade ou habilidade pessoal que cada um tinha com o seu estilo literário para explicitar escrituristicamente aquilo que o Senhor queria que eles escrevessem, não é isso, evangelista Alex? E nós vimos que existem textos narrativos, que nós já estudamos aqui, que mais de 40% do Antigo Testamento acredita-se que é em prosa, são narrativas, são episódios, e também tem a parte poética, né? Esse gênero literário, poesia, que é muito importante e que sua predominância, digamos assim, caracteristicamente falando, é porque ele é constituído de sentimento, não é isso, evangelista Alex? Inclusive, o senhor já deu uma palhinha sobre isso, mas como é que nós poderíamos, digamos que, comparar essas duas categorias literárias e diferenciar uma da outra? Perfeito. O senhor explicou agora há pouco que aproximadamente 40% do cânon sagrado ele é constituído de uma forma em prosa, né? Ou seja, contados os fatos como eles são. E aqui nesse subtópico 2.1 traz como subtítulo os livros sapienciais e os poéticos, né? Dividindo-os aqui em 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Pastor Elias, se eu dissesse para você assim, se eu fizesse a leitura bíblica e dissesse assim, parafraseasse o texto bíblico dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu estou levando isso aí para um texto poético, né? Eu estou colocando aqui todo o meu sentimento, toda a força que eu quero passar para o leitor. Eu não consigo reunir palavras suficientes para definir aquilo que eu quero dizer, e eu faço uma comparação utilizando, inclusive, uma figura de linguagem, né? Então, assim, você compara a palavra de Deus a uma grande lâmpada para os nossos pés, a uma grande luz para o nosso caminho. Isso eu estou me utilizando de um recurso linguístico, de um recurso literário, de um recurso poético. Agora, quando eu digo assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Eclesiastes 11:9. Eu estou falando de um texto diretamente. Eu estou utilizando aqui um texto escrito em prosa, que não perdeu o sentimentalismo, não é isso. Eu não estou querendo dizer que aqui é um texto extremamente técnico que perdeu a intenção do que o autor queria dizer. Estou querendo dizer que o texto em prosa ele vai direcionar, ele vai remontar, ele vai escrever, ele vai dizer realmente aqueles fatos como eles são. E o texto em poesia ele vai utilizar de uma grande estrutura para demonstrar aquilo que ele é incapaz de definir através de uma palavra, e ele busca os recursos linguísticos mais profundos para definir a vontade do coração, a vontade da mente e colocar no papel aquilo que nós lemos hoje. Muito bem, graças a Deus. E é o que a gente percebe aí nesses textos. A gente percebe, então, de alguma maneira, evangelista, que os textos em poesia, eles são mais subjetivos, né? Ou seja, fala de subjetividade, são mais sentimentais, mais espirituais. E já o texto narrativo, em prosa, ele é mais objetivo, né? Ou seja, construído de objetividade. Muito bem. Nós vimos que, apesar dos 5 livros que nós tratamos, desde Jó até Cantares de Salomão, representará a categoria dos livros poéticos, porque assim eles são considerados livros poéticos. Vai Jó, vai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Todavia, Jó, Provérbios e Eclesiastes, eles são chamados também, nesse contexto bíblico-teológico, de sapienciais, né? Porque, além de poético, eles apresentam assim esse caráter sapiencial, ou seja, de sabedoria. Apresentam lições e lições importantíssimas que nós podemos retirar e aplicar para a nossa vida. Nós podemos, por exemplo, Eclesiastes diz aquele que convoca uma congregação para pregar para ela.
Isso é o significado, basicamente, de Eclesiastes. Nós vemos inúmeras sabedoria. E a gente percebe que Salomão, quando ele estava na sua fase ainda inicial, juvenil, ele escreveu Cantares de Salomão, aquele negócio movido pelo sentimentalismo, só vaidade, só falava em mulher e outras coisas. Nós vemos quando ele está já entendendo as coisas ou como funciona a vida, ele escreve Provérbios e na sua velhice, quando ele já está com o pé no chão, digamos assim, quando ele já está bem consciente da realidade da vida ou como ela funciona, aí ele escreve Eclesiastes. E em Eclesiastes, ele fala, no capítulo 1, versículo de número 2, ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que o senhor nos apresenta quando o escritor fala sobre essa vaidade? O que ele quer dizer sobre essa efemeridade, digamos, essa característica passageira da vida? Perfeito. Primeiro, pastor Elias, como nós estamos tratando aqui desses livros sapienciais, desses 3 que são poéticos e, ao mesmo tempo, são de sabedoria, 2 são de Salomão. Nós estamos aqui com o Eclesiastes, nós estamos aqui com os Provérbios. Só não Jó, que não é atribuída a sua autoria. Ele reivindica a sua autoria. Em Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 1, ele já diz isso, que ele é o autor do livro. E o mesmo escritor que escreve que tudo na vida é vaidade, é o mesmo escritor que ele vai dizer que a soberba, ela precede a ruína, que a soberba, ela precede a queda, mas que a humildade, ela precede a honra. Então, nós estamos percebendo aqui de uma pessoa que amadureceu, de uma pessoa que se tornou sábio, se tornou um grande escritor do cânon sagrado e que desenvolveu essas brilhantes obras. Esse mesmo escritor é o escritor que escreve Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8, que nós conhecemos por demais, eu não vou ler todo, mas ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Olha só, isso demonstra aqui um grande princípio de sabedoria, sabendo que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele também escreve aqui, nos dando essa perspectiva, essa ótica de uma grande evolução, dele chegar e afirmar assim, tudo era absolutamente uma grande vaidade. Mas aqui nós temos aqui a plena certeza de uma mudança de comportamento, né, pastor Elias? Ao longo da evolução, ao longo do seu crescimento, claro, espiritual também, nós percebemos aqui um crescimento como um ser humano, uma pessoa que vai se tornando humilde, que vai entendendo que os melhores valores é a temência a Deus e a sua obediência. Muito bem. Nós então percebemos, pela temática geral ou principal, digamos, de Eclesiastes, que ele fala sobre essa futilidade da vida, sobre essa característica de que a vida passa rapidamente, ela é efêmera. Nós aprendemos então, como o Senhor já falou, em Provérbios, que é um outro livro sapiencial, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem quiser tornar-se sábio, primeiro tem que procurar temer a Deus. Mas ainda no livro de Jó, nós temos aqui lições imprescindíveis, lições importantes. E uma das grandes lições, evangelista Wally, que Jó nos apresenta através da narrativa, digamos assim, apesar de ser um livro poético, tem uma narrativa dentro e o personagem é o próprio Jó. Sim. Nós vemos o quanto Jó é um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, que o próprio Deus dava testemunho dele, não é? Então, nós vemos ali que é algo extraordinário, porque o que acontece com Jó, as tragédias, as perdas, os episódios inesperados e negativos que acontecem com ele, parece assim um aspecto muito paradoxal àquilo que Deus fala dele no capítulo 1, de retidão, de fidelidade, de justiça e tudo, porque quando se fala de fidelidade, de retidão, de se desviar do mal, aparentemente vai vir bênção e só bênção, mas não é bem assim. A gente aprende, né, através
desse livro que o justo também sofre, não é isso? Que o justo também sofre e sofre muito, né? O personagem Jó, que não é só um personagem criado, fictício, é isso que a Assembleia de Deus crê, que esse homem realmente existiu. Os fatos aqui narrados são fatos que contam, além de uma realidade física, esse livro vai contar sobre uma realidade espiritual, onde os filhos de Deus ali estavam reunidos e o nosso inimigo, o nosso acusador, ele adentra próximo ao trono de Deus e afirma que estava vadeando pela terra. E é o momento em que Deus dá testemunho desse homem muito justo, muito íntegro, muito reto, que era obediente a Deus, se desviava dos caminhos do mal, assim como está em Jó capítulo 1, no verso 8. É um livro que traz grandes lições de vida. Mas se nós falarmos aqui sobre o livro de Jó, e essa é a compreensão bibliológica de hoje, nós lembraríamos da grande frase de Jó, né? Quando no seu resgate de Deus, ele vai afirmar em Jó, no capítulo 42, verso 2, ele vai dizer assim: bem eu sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser impedidos ou frustrados. Jó também é o autor da frase que diz: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso aqui é um texto narrado em prosa, de uma verdade ocorrida, de uma verdade acontecida, de uma verdade materializada, que você não tem que ficar pensando que isso aqui foi um poema, ou somente uma poesia, ou de algo figurado, de algo fictício, que trouxeram para a Bíblia Sagrada, que trouxeram para o cânon sagrado. De fato, esses fatos aqui realmente ocorreram, demonstrando não só a história de Jó, do seu sofrimento, mas mostrando que nós possuímos duas realidades, sendo uma realidade física, no plano físico aqui na Terra, e uma realidade espiritual, onde se desenrolam as grandes batalhas dos crentes. Muito bem. Só para finalizar, evangelista, fala que essa ideia é explicitada aqui no livro de Jó, a gente vê o que o próprio Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 7, verso de número 15, que o justo ele perece. Ele diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias, mesmo na sua perversidade. Então, isso é uma realidade, isso é um fato. Nós, além do mais, nós vemos que os Salmos e Cantares de Salomão, que são os dois livros, digamos que propriamente poéticos, não são considerados de livros sapienciais, mas são livros importantíssimos também, que, respectivamente, apresentam lições de adoração e serviço ao Senhor e também nos apresenta, através de uma ilustração de uma relação conjugal entre homem e mulher, sobre a fidelidade, sobre o comportamento íntegro que nós devemos ter diante de Deus, né? Então, o livro dos Salmos, na verdade, alguém até diz assim, não é capítulo tal, não é isso, capítulo 28, não é capítulo 30, porque é uma junção, não é, de livros, e aí se dizem que há pelo menos uma coletânea de 150 poemas, distribuídos aí em 5 livros, né? E o que o senhor nos fala quanto a essa essência? Porque a essência do livro dos Salmos, a gente vê que é a adoração, é esse objetivo doxológico que Deus quer que a sua igreja, por exemplo, exerça. Isso desde a época do culto levítico, porque a doxologia, que era o ato de adorar o Senhor, o ato de se prostrar diante do Senhor, de entregar, de oferecer sacrifício, era o maior e principal objetivo do culto levítico, não era isso? Então, desde lá para cá, nós sabemos que isso vai mudando a roupa, mas a essência é a mesma, não é isso? Perfeito. E o senhor falou bem. O senhor falou desde o culto levítico e se mantém até hoje. Se eu dissesse para os irmãos assim, ainda que não fossem crentes, se eu dissesse assim para o telespectador: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente ela eu já escutei essa frase. E eu sei que essa frase pertence à Bíblia Sagrada. Se eu dissesse assim,
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Certamente ela lembraria. Se eu dissesse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, certamente também escutou. Escutou por quê? Porque isso vem passado de gerações em gerações e vão demonstrar biblicamente os maiores preceitos, isso eu estou falando do ponto de vista bibliológico, do verdadeiro sistema de adoração, da verdadeira doxologia, como o pastor Elias bem explicou, que vem desde o culto levítico e permanece até os dias atuais. Muito bem. E, para finalizar, nós já estamos próximo ao término do segundo bloco do nosso programa. A gente percebe aqui que, no livro de Cantares de Salomão, há uma relação conjugal aqui. Salomão é um tipo, digamos, de Cristo e Sulamita, tipologicamente falando, é um tipo de igreja, é uma representação da igreja. E há uma fidelidade, há uma relação ali de muito compromisso. E isso, de alguma maneira, no mundo espiritual, evangelista Alex, é o que o Senhor quer que a igreja tenha com Ele, né? Com o seu reino. Compromisso, intimidade, fidelidade, integridade, ou seja, quer esse relacionamento unidirecional, né? Porque está escrito até desde o livro do Êxodo, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, isso é o que nós vemos. E esse prestar culto tem a ver com esse princípio, o princípio da fidelidade, do compromisso, que é retratado em Cantares de Salomão a partir dessa relação conjugal, não é isso? Pastor Elias, quando nós estudamos um dos atributos de Deus, nós estudamos, dentro da figura dos atributos comunicáveis, nós estudamos a virtude ou a característica da fidelidade. E nós aprendemos que Deus Pai, Ele é fiel. E assim como Ele é fiel, Ele usa os seus servos para nos exortar no sentido de nós copiarmos o seu modelo de fidelidade. Quando nós analisamos aqui em Cantares, no capítulo 6, no verso 3, quando diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, nós estamos tratando dessa relação conjugal, dessa fidelidade. Na lição posterior, quando nós tratarmos sobre os profetas menores, nós veremos que um dos profetas menores, ele também escreve sobre isso, nessa analogia de Deus casando-se, né, com o seu povo, com aquela sua noiva, com aquela mulher que representa o seu povo escolhido, o seu povo eleito, envolvendo-se em uma trama de traição, numa trama de prostituição, representando aquele povo, adorando outros deuses. Mas o certo é que, quando nós lemos essa frase, no capítulo 6, do verso 3 de Cantares de Salomão, nós temos uma verdadeira imagem, uma verdadeira realidade daquilo em que nós devemos ter de relacionamento com o nosso Deus, pertencendo a Ele, vivendo por Ele e adorando a Ele. Muito bem. Nós já estamos agora, de fato, chegando ao término do segundo bloco. Todavia, no último bloco, que nós contaremos aí com a sua honrosa audiência, nós estaremos estudando sobre o desdobramento daquilo que nós já vimos até agora no tópico 3, que é a essência da mensagem, essa mensagem que vai até o coração, como uma mensagem soberana, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de adoração. Permaneça aí conosco. Olá, queridos meus irmãos, queridas irmãs, nós agora estamos no terceiro bloco e nós queremos de já agradecer sua honrosa audiência. Nesse bloco, nossa fala discorrerá sobre os seguintes tópicos. Você pode acompanhar aí na sua tela. O segundo tópico é uma mensagem de sabedoria. O terceiro subtópico é uma mensagem de adoração. E, por fim, nós estaremos vendo a conclusão com o texto bíblico em prosa e poesia revelam a sabedoria divina. Então, permaneça aí conosco. Nós vimos, evangelista Alex, que nesse terceiro tópico a gente vai ver um desdobramento, digamos, do que nós já vimos, que os livros históricos e os livros poéticos e sapienciais apresentam, é que uma mensagem de soberania, o próprio Deus,
ele se deixa revelar pela sua palavra, e uma das características dele, e que vem na sua mensagem, é a soberania. A gente percebe isso no livro dos Salmos, né? Salmos de número 24, a palavra do Senhor nos diz que a terra é do Senhor, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Ele tem uma soberania, e quando se fala de soberania, se fala de alguém que tem o controle da história e dos acontecimentos no seu domínio, né? Ou debaixo da sua capacidade de gerenciar. Então, o nosso Deus, ele apresenta essa soberania na sua mensagem, tendo em vista que ele é o Deus todo-poderoso, porque ele assim, ele foi chamado, ele era chamado e ainda é, mantém o controle da história, apesar de que essa soberania divina, ela não anula, digamos assim, aquilo que Deus concedeu ao homem, o livre-arbítrio, né? Então, essa soberania divina, ela dá legalidade para o homem fazer escolhas, fazer suas decisões. Como funciona? Como é que o senhor enxerga essa mensagem com uma característica assim, de soberania da parte de Deus? Pastor Elias, a soberania de Deus, ela está na soma de todos os seus atributos. Quando nós pensamos num Deus onipotente, num Deus onisciente, num Deus onipresente, num Deus fiel e outros atributos mais, nós estamos falando que Deus é soberano. Como o senhor leu bem em Salmos, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. Nada foge aos seus olhos, nada se esconde. Tudo ele sabe quando foi, da eternidade futura, de hoje e da eternidade passada. É assim que nós entendemos, que nós compreendemos, e dessa forma demonstrando a sua soberania. Mas Deus também, ele é um Deus muito justo, e ele nos ama tanto que ele possibilitou que nós tivéssemos uma possibilidade de escolha. Deus, ele move o mundo, Deus, ele deu o primeiro passo em direção ao ser humano, desde a sua própria queda. Mas Deus também, ele traça projetos dentro das suas dispensações para que nós não nos afastemos dele. Eu costumo comentar com os irmãos que tem uma coisa que Deus nunca abriu mão, foi do nosso louvor e da nossa adoração. Mas se Deus tivesse nos fabricado e nos obrigado a adorar, a nós adorarmos a ele, porque ele somente queria que nós o adorássemos, ele não seria o Deus amoroso que nós conhecemos, esse Deus que nos ama de verdade. Ele precisa e ele quer a nossa adoração, mas ele não nos obriga a adorá-lo. Então, quando nós pensamos nesse livre-arbítrio, aí nós pensamos em toda a situação de sabedoria que nós estamos durante a lição. E nós aprendemos em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que vai se refletir nisso aqui, nessa mensagem, numa mensagem ao coração, desde uma mensagem ao Deus Todo-Poderoso, ao Soberano. E essa mensagem chega para nós no intuito de, claro, como o senhor falou, de serviço, mas também numa mensagem de adoração a esse Deus que nos ama, a esse Deus que é o Todo-Poderoso e ao Deus El Shaddai que nós conhecemos do Antigo Testamento. Muito bem. A gente percebe, evangelista Wally, que não fosse o exercício dessa soberania divina, ou seja, se o domínio das circunstâncias, o domínio das coisas estivessem, digamos que, dentro da insensatez humana ou dentro da malignidade do nosso adversário, as situações, o mundo como um todo seria um verdadeiro caos, né? Então, Deus mantém essa soberania em exercício a fim de que as coisas mantenham-se equilibradas. Nós vemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, que o Senhor, ele apresenta aqui essa soberania e ele realmente tem o domínio. Na parte B, ou na parte final do versículo de número 8, o texto nos diz: porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, esse domínio está único e exclusivamente
nas mãos do Senhor como ser absoluto, como ser soberano. Nós vimos também essa mensagem de sabedoria, como o Senhor já deu uma prévia. O escritor até escreve um texto muito importante aqui no livro de apoio, dizendo o seguinte, que sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento para fazer escolhas certas no momento oportuno. Quando o Senhor escreve com propósito de sabedoria, através dos livros poéticos, dos livros sapienciais, ele nos orienta e ele nos compele a vivermos em sabedoria, a sermos amigos da sabedoria, a procedermos sabiamente, a falarmos sabiamente, enfim, ter uma vida marcada pela sabedoria, não é isso? Porque aquele que vive sabiamente, vive mais. Aquele que vive sabiamente, vive melhor. Aquele que vive sabiamente, ele confia em Deus e vive na dependência de Deus, não é isso? Tem essa relação, até porque não tem como ser sábio sem o temor do Senhor. E ele só tem o temor se ele se submeter, se ele se sujeitar a essa soberania, não é isso? Perfeito. Em termos lógicos, seria uma matemática infalível, né? Em Provérbios 3:5 diz que a sabedoria ela está em agradar a Deus. E você agrada a Deus através da sua obediência. Mas a sabedoria do crente, já de um ponto de vista prático, claro, primeiro base, fundamento, pedra fundamental, é de estar temente sempre a Deus nos seus caminhos, mas também de ser prudente. Jesus Cristo falava sobre isso da prudência. Quando Jesus Cristo fala da parábola do construtor prudente e do construtor imprudente, daquele que constrói a sua casa sobre a areia, nós estamos falando de uma grande sabedoria. E o maior ensinador, o homem mais sábio que existiu foi Jesus, que existe Jesus de Nazaré. E quando nós estudamos aqui essa parte de sabedoria, nós analisamos que tudo vai permear em torno disso, em torno do estudo da palavra, em torno da obediência. E sempre foi assim que Deus tratou o seu povo. Como nós estamos no início da lição, desde a época dos juízes, passando pelo governo teocrático, já passando pelos reis de Israel e de Judá na monarquia dividida, nós percebemos que a todo momento Deus ele exorta a nação a retornar para Ele, porque Ele os constituiu e é necessário que eles se voltem para Ele. Por certo é que, por vezes, se desviaram, por vezes estiveram em mãos estrangeiras, por vezes apanharam, sofreram e foram levados cativos, e assim nós transportamos esse entendimento para o nosso dia de hoje, já como crente, como igreja. Nos tempos atuais, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, quando nós deixamos de ser sábios, quando nós perdemos essa sabedoria inicial que a gente estava caminhando para alcançá-la, nós sofreremos certamente as consequências. O nosso Deus, ele é amor, mas nosso Deus, ele é santo. E é uma das características que ele mais reivindica, tanto no período veterotestamentário quanto no neotestamentário. Muito bem, evangelista. E para finalizar esse bloco, nós seremos mais sucintos, tendo em vista que nós, inclusive, já salientamos um pouco sobre a adoração, mas olhando na perspectiva, evangelista Wallace, desses elementos que fazem parte, digamos que, do ato de adoração a Deus, nós temos o louvor, nós temos o cântico, nós temos a oração, nós temos a meditação sincera da palavra de Deus. Ou seja, esse culto, o que seria um culto de adoração hoje para o nosso tempo, à luz da Bíblia, digamos assim, à luz do Novo Testamento, o que seria um culto de adoração hoje ao nosso Deus? E se o senhor também quiser evidenciar o que significa adoração propriamente, outra coisa também esse culto de adoração a Deus, ou a adoração em si, nós poderíamos dizer que é um elemento que representa, digamos, que a existência de comunhão entre a criatura e o Criador, entre nós na condição de servos e Deus como o Senhor da nossa vida? A verdadeira adoração, pastor Elias, ela está aí, no desfazimento do meu eu, quando eu me desfaço das minhas vaidades,
quando eu me desfaço, inclusive dos meus problemas, me colocando a todo tempo na dependência de Deus e prestando a Ele o melhor culto, essa sim é a verdadeira adoração. Muito bem, graças a Deus. E isso nós poderíamos dizer que é o que representa, digamos assim, essa relação que existe continuamente entre um ser falível, entre um ser pequeno, que somos nós, e nós podemos dizer que, como o senhor já falou, que, por exemplo, a vida de Jó é um exemplo de um homem que adorava o Senhor ultra circunstancialmente, digamos, independentemente das circunstâncias, ele adorava o Senhor, ele exaltava o Senhor, prestava culto a Deus, porque ele mantinha e nutria esse relacionamento com o Deus de Israel, com o Senhor da sua vida, não é isso? Nós já estamos chegando ao término deste programa onde estudamos e estamos vendo a lição de número 9, estudando os livros poéticos e os livros históricos e entendendo aqui que Deus fala, e Deus fala com mensagens direcionadas ao nosso coração. O que é o coração? Para muitas pessoas por aí afora, não é o centro diretor das atividades humanas, porém, para a Bíblia, é de lá, do coração, que procedem todas as saídas da vida. Então, Salomão disse assim, evangelista, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, vigia-o, porque é de lá que vai proceder todas as saídas, de lá vai proceder tuas ideias, de lá vai proceder tuas falas, de lá vai proceder teus projetos de vida, tuas decisões, aquelas que são fracassáveis e aquelas que são permanentes, aquelas que são vitoriosas, enfim, é de lá. Por isso que Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós queremos agora, de fato, agradecer a sua honrosa audiência e, evangelista Wallace, suas considerações finais. Dizendo que essa lição de hoje ela é maravilhosa, não só por ter esse contexto poético, historicista, mas por ter uma mensagem de sabedoria, de amor, de adoração, e é muito relevante, e ela tem que ser pregada, ela tem que ser ministrada, ela tem que ser ensinada nos cultos de ensino, mas, acima de tudo, ela tem que ser levada para as nossas escolas bíblicas, para a classe das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, todos que compõem esse grande corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Muito bem. Seja de uma maneira histórica, com narrativas, com prosas, ou seja poeticamente, com textos líricos, de uma forma ou de outra, deixe Deus falar ao teu coração. Queremos agradecer você, Deus te abençoe, Deus guarde a tua casa, Deus guarde a tua família. Nós vamos orar agora, estaremos orando pelo término do trabalho, agradecendo a Deus, e também orar pela sua família, pela sua casa. Evangelista Wallace, que estará orando, nos despedindo em oração agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esta rica oportunidade. Abençoa cada telespectador, cada telespectadora, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga do Evangelho que nos assistem nesta programação. Senhor, dá discernimento aos diretores, ao pastor presidente dessa igreja, para que continue incentivando, Pai, no processo de ensino e aprendizagem da palavra de Deus. Senhor, nós apresentamos todos os teus servos que nos assistem, os cooperadores da tua obra, os professores, os coordenadores das escolas bíblicas em nossa cidade de Marabá e as outras pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Nós somos gratos pelas famílias que nos assistem, nós somos gratos pelas vidas que nos acompanham diariamente, cotidianamente. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês e até a próxima, querendo Deus.